foi uma das capas mais surpreendentes publicada pela revista Time. No dia 8 de abril de 1966, eles ousaram fazer a pergunta que muitas pessoas até hoje carregam consigo: está Deus morto? O mundo tem questionado se há alguma prova da existência de Deus. Seria ele apenas um conto de fadas inventado para nos fazer sentir melhor em relação à brutalidade da existência humana? Hoje, no Está Escrito, nós iremos olhar para algumas das perguntas mais fundamentais já perguntadas. Deus realmente existe? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Algum tempo atrás, eu estava num voo e descobri, para minha alegria, que a pessoa sentada ao meu lado era uma boa companhia. Nós tínhamos muitos pontos em comum e o tempo passou bem rápido enquanto nós conversávamos. Aí surgiu o assunto sobre religião. "O que você trabalha?" ele perguntou. "Eu sou um pastor", respondi. "Uau", ele disse, "isso é muito interessante. Eu sou um ateu." "Ah, é?" Porque, sendo honesto, eu disse, "eu não acredito em ateus." "Como é que você define ser um ateu? Alguém que tenha certeza que Deus não existe?" Bem, quando ele começou a explicar sua falta de fé, ele disse, "Quando eu era criança, coisas horríveis aconteceram comigo. E quando eu fui a um pastor procurando por respostas, ele não teve nenhuma resposta para mim. Então, mesmo que hoje eu ache a religião um assunto interessante, eu pessoalmente não tenho muita fé na existência de Deus." Concluindo, aquele meu novo amigo não tinha muita certeza que Deus não existia. Ele só estava decepcionado com a experiência que ele teve com a igreja. Hoje, no Está Escrito, eu e o pastor Fernando Iglesias vamos conversar sobre, quem sabe, uma das maiores perguntas filosóficas de todos os tempos: Deus realmente existe? Pastor Fernando, bem-vindo ao programa do Está Escrito aqui no Canadá. Obrigado, pastor Bill. Prazer estar com você aqui. Para o benefício dos nossos telespectadores, quem sabe não conhecem o senhor, nos diga um pouquinho a respeito de quem você é. O pastor Fernando é o orador do Está Escrito no Brasil, então ele é bem conhecido no Brasil, mas aceitou nosso convite para estar aqui. Mas conte um pouquinho a seu respeito para os nossos telespectadores. Bom, eu sou formado em teologia, bacharel só, não fiz mestrado nem doutorado. Trabalho há 23 anos, esse é o meu 24º ano como pastor. Uau! E na minha vida, assim, durante o meu ministério, fui pastor de várias igrejas, trabalhei numa época como cantor de um quarteto oficial da igreja, da Voz da Profecia, e fui para outras igrejas de novo, trabalhei com jovens e finalmente fui convidado há 6 anos para ser orador do Está Escrito. Quando cantava no quarteto, participei aí dos primeiros programas Está Escrito que foram para o Brasil com o pastor Wanderman. Que joia! E aí voltei depois para orador, aí uma grande honra para mim. Que bom, isso está sendo um trabalho muito bom no Brasil. Eu sei que o programa seu está indo para a África, para Portugal, para vários países de língua portuguesa. Então, que Deus continue usando. Amém, muito obrigado. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta que, quem sabe, muitos dos nossos telespectadores têm na cabeça também. Deus existe? Bom, essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder, assim como Logo de Deus cara, não assim, existe, né? Deus não existe, Deus existe. Bom, vamos dividir as coisas. Nós estamos aqui com a Bíblia, né? E eu queria estabelecer assim, primeiro perguntar, você está falando do Deus de todas as religiões?
O Deus da Bíblia, o Deus Criador. Tá, então, porque quanto ao Deus de todas as religiões, eu não sei responder e tenho dúvida todos os dias se ele existe ou não. Agora, quanto ao Deus da Bíblia, eu também não sei responder e tenho dúvida todos os dias a respeito de se Deus existe. Essa é a verdade. Você está sendo bem sincero. Agora, você acabou de falar que é pastor há 24 anos. 24 anos e tem dúvidas sobre a existência de Deus todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Assim, na verdade, você acreditar em Deus, acreditar na Bíblia, ser um cristão, é uma loucura, né? Como alguém pode acreditar em Deus, na Bíblia hoje? 4.000 anos atrás, ninguém perguntava assim, se existe Deus ou não. As pessoas perguntavam, qual é o Deus verdadeiro? É o seu ou é o meu, né? Aí faziam guerras por causa disso, cada um defendia seu ponto de vista. Ultimamente, principalmente depois do século XIX, as coisas foram mudando, né? A chegada de Darwin, do iluminismo, né? Dos pensadores e tal, e começaram a questionar se Deus existe. Houve também um papel aí na Idade Média, onde o próprio cristianismo, em nome de Deus, transformaram Deus num grande perseguidor da liberdade de escolha. Né? Então, aqueles que seguiam a Cristo acabaram perseguindo outras pessoas e matando e tal. Ou acreditar em Deus ou nada, né? Então, você tem que acreditar. Dividindo o mundo entre o bem e o mal, se você não acredita como eu acredito, você é meu inimigo. Certo. Né? Hoje nós temos também no cristianismo aí muitas expressões assim que são ruídos, como exploração financeira, escândalos sexuais e tal. Então, você junta tudo isso com o fato de que a ciência hoje e a mídia assume o evolucionismo como uma verdade científica, certo. O darwinismo como uma verdade científica. E aí algumas igrejas cristãs, para não dizer várias, começam a olhar para a Bíblia e dizer, bom, quer dizer, agora, vamos dizer assim, vamos assumir, e assumem politicamente ou realmente, que o Gênesis não faz parte da Bíblia. Ou seja, ele é alegórico, ele não é real, ele não está aqui, ele é só uma alegoria de um Deus que evolui. Então, isso faz com que toda noite eu tenha dúvida de que Deus existe. Essa é a grande coisa. Só que, aí à noite, eu olho para o dia e falo, será que o que aconteceu hoje foi coincidência, foi por acaso? Como é que foi? E aí isso me faz, de manhã, de madrugada, acordar e perguntar para Deus e olhar na Bíblia, porque ele diz que essa é a palavra dele, se aquilo que aconteceu ontem foi por acaso. E o que deve acontecer hoje na minha vida? Aí Deus vai me falando que aquilo que aconteceu ontem não foi por acaso. E ele vai me dando rumos por dia. E aí eu vou vivendo aquele dia e, recentemente, eu assisti um filme ateísta, né, onde o apresentador terminava dizendo assim, o maior benefício não é a fé, é a dúvida. E eu percebo que eu compartilho com ele, igualzinho. Só que não colocando dúvida como o oposto de fé. Certo. Né? O oposto de dúvida é certeza. O oposto de fé é incredulidade. Certo. Então, na minha opinião e na minha vida, a dúvida ela é totalmente compatível com crer em Deus. E a dúvida de cada dia me leva a buscar Deus de madrugada e encontrar Deus durante o dia. E quando a noite chega, porque a noite chega sempre na vida da gente, né? Seja em momentos grandes ou em cada vez que o dia finda. Quando chega de noite, a dúvida vem de novo e no outro dia eu tenho que buscar Deus de novo. E aí todo dia tem que renovar a certeza, porque a dúvida vem de novo. Então a questão não é tanto a presença da dúvida, mas então o que é que a dúvida nos leva a fazer, né? Exatamente. Se a dúvida é o estímulo, ou o incentivo para procurar respostas, então, de certa forma, a dúvida, então, Deus, quem sabe, até pode usar essa dúvida para chamar os seus filhos. Exatamente. Né? Se alguém não tivesse duvidado que um objeto mais pesado do que o ar poderia voar, ninguém teria inventado o avião. Né? Certo. Mas um dia alguém duvidou, se alguém
não tivesse duvidado que através do ar pudesse se transmitir energias, né? E ondas eletromagnéticas, não teria rádio e assim por diante, né? Então a dúvida ela é benéfica. E quando eu pergunto, será que Deus existe? Isso é maravilhoso. Agora, o que não é maravilhoso é o duvidar e não buscar, como você estava falando, né? Quer dizer, um dia eu procurei alguém, alguém me disse, e por essa mágoa, aí Deus não existe. Aí é que não tem um benefício. Agora, a dúvida que me leva a buscar e perguntar, me traz a resposta também. Infelizmente, às vezes as pessoas olham para a igreja, para os pastores, para os membros da igreja, e daí eles criam essa certa visão de quem Deus é. E às vezes o que eles veem na igreja não é muito cristão. E como resultado, eles não apenas duvidam da existência de Deus, mas viram as costas em Deus. E nós temos responsabilidade de projetar uma imagem favorável de Deus, mas realmente o foco nosso devia ser sempre baseado em Deus. Que os homens vão sempre decepcionar, né? Na verdade, assim, nem a Bíblia esconde as falhas humanas, né? E a vida da gente, ela é o que está descrito ali na Bíblia, né? Dos homens que estão ali. Se Deus escreveu a Bíblia, por que ele não ocultou essas falhas, né? Porque ele assumia realmente, ele sabe com quem está lidando. Então, eu completo as suas falhas, né? Alguém uma vez disse que se a Bíblia não fosse um livro inspirado, então Deus não teria colocado as falhas lá dos heróis da fé. Né? Se tivesse escrito por aquelas companhias de relações públicas, eles nunca tinham incluído tantas as falhas dos heróis, né? Porque os pontos negros dos heróis, né? Mas eles dizem que uma das evidências que é a palavra de Deus, realmente que apresenta essa realidade, certo? João Batista até duvidou, né? Mesmo João Batista que falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois da sua prisão começou a duvidar se aquele Jesus Cristo realmente era o Messias. Mas essa dúvida o levou a conhecer a Jesus Cristo melhor. E ele tinha ouvido a voz de Deus, né? Dizendo assim, esse é o meu filho amado. Quando eu prego, eu gosto de perguntar. João Batista teve certeza naquele momento de que Jesus era o Filho de Deus? E as pessoas dizem, sim, ele teve certeza, ele ouviu a voz de Deus. Aí depois, quando avança a história, ele tem dúvida e manda os discípulos perguntarem. Mas João Batista tinha certeza ou não tinha? Muitas pessoas ficam em dúvida nessa hora, né? Ele tinha sim, mas depois a parte humana dele, ele duvidou de novo. Esse é o caso que tem que acontecer conosco cada dia. Aliás, a dúvida é tão benéfica que se ela não vier, eu vou me sentir completamente desobrigado de buscar Deus. Aí eu duvido, Deus, o Senhor existe mesmo? O Senhor trabalhou na minha vida? Ou será que foi por acaso? Aí eu tenho que ir de manhã, de madrugada, buscar Deus, para de novo ele me mostrar, ó, o que aconteceu ontem foi isso, e hoje vai acontecer assim, faz isso, cuidado com aquilo. Através da palavra, eu não fico ouvindo a voz de Deus assim, não. É através da Bíblia, e aí ele me guia. E de noite vem, de novo, a dúvida. E de manhã eu tenho que acordar de novo. Eu acho esse ponto que você destacou dessa busca de Deus, eu acho que, quem sabe, o maior problema da igreja cristã hoje é que nós, cristãos, não passamos tempo suficiente em comunhão com Deus. Oração, estudo da sua palavra. Muitos cristãos oram antes de comer, entendeu? Que se forma quase como um ritual, né? Mas realmente aquela busca de Deus. Deus, me fala ao meu coração, entendeu? Me ajuda através dessa dúvida, essa busca sincera de Deus. Uma vez eu estava conversando com o meu menino pequenininho, contando para ele a história de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Ele falou, pai, eu sou melhor do que o Daniel. Porque ele orava 3, eu oro de manhã quando eu acordo, na hora do almoço, eu oro na hora da janta e oro na hora de dormir também. Eu oro 4, uma a mais. Às vezes a gente faz só isso também. Então, exatamente, essa busca de Deus. Então, de repente, tem alguns nossos telespectadores que estão dizendo, mas eu estou com essa dúvida. Alguns conselhos, você falou buscar a Deus, mas o que você podia falar com respeito a essa busca de Deus, essa procura de Deus? É assim, Deus, na verdade, ele é tão maravilhoso que ele não nos deixa dependendo somente da fé, né? Certo. Mas a gente tem, quando eu olho hoje para o mundo, e isso vem formar esse cenário
que deixa a gente em dúvida ainda a respeito se Deus existe, ou muitas pessoas em dúvida, ou até a respeito da Bíblia, cientistas, né, como o Francis Collins, por exemplo, um grande cientista que liderou a equipe que mapeou o genoma humano. O camarada desse passa a vida inteira falando que Deus não existe, certo, e ridicularizando quem acredita, os cientistas que acreditam em Deus. O Anthony Flew, por exemplo, que é um dos maiores filósofos dos últimos 100 anos, também. A filosofia e o evolucionismo, elas estão juntas. A filosofia, ela é a base, o alicerce do evolucionismo. Esse foi o organizador da moderna filosofia, né? E nessa organização, ele não deixou nem espaço para Deus, né? Para conversar sobre Deus. Diz assim, uma coisa só pode existir se ela for provada cientificamente. Se você disser, Deus pode ser provado cientificamente, eu vou conversar com você, senão eu não vou nem conversar. Então, essas coisas vão causando dúvida. Hoje existe um movimento dos chamados os novos ateus, né? Richard Dawkins vem liderando esse grupo, mas tem outros. Eles se tornaram vendedores de best-sellers, né? Yes. Só que aí eu, com a minha dúvida, e como eu disse, eu não sou doutor em nada, eu não sou cientista, e quando eu busco a Deus e Deus se mostra para mim e eu me relaciono a Deus com a fé, então eu olho para os argumentos desses homens e eu digo assim, bom, se Deus não é uma questão científica e ele é só uma questão de fé, então eu não tenho que provar nada cientificamente para ninguém. A única coisa que eu tenho que fazer é mostrar para a pessoa a fé que eu tenho. Agora, eles sim, os cientistas, é que ficam na responsabilidade de provar para mim que Deus não existe. Certo. Então, agora é o contrário. E como alguém prova para mim que Deus não existe? Né? Em primeiro lugar, eles têm que provar, se o evolucionismo é realmente comprovado cientificamente, a primeira pergunta, ninguém nesse mundo pode me responder. Ou seja, como do nada passou a existir um ser unicelular. Ninguém pode responder porque não foi comprovado em laboratório. Lógico. Aí já derruba tudo que se fala e o evolucionismo passa a ser uma fé do mesmo jeito que a crença em Deus. Certo. Certo? E aí a gente vê isso, por exemplo, nos escritos do Richard Dawkins, né? Em entrevistas, né? Eu tenho o registro de uma entrevista, eu li, né? Onde perguntaram para ele, você acredita numa coisa mesmo que você não seja capaz de comprovar aquilo? E ele, dizendo em palavras muito bonitas, disse sim. Sim, né? Quer dizer, onde está baseada a crença dele? Aí, vamos olhar para o Francis Collins, que passou a vida inteira ridicularizando os cientistas que não acreditam em Deus. Depois desse período em que ele mapeou o genoma humano com a sua equipe liderando, ele se tornou cristão. Escreveu um livro, né? Yes. Dizendo... por acaso não chegava a ser esse negócio assim. E o mesmo Anthony Flew, que foi quem organizou toda a moderna filosofia, ele se declarou cristão, foi notícia nos jornais e os dois passaram a ser ridicularizados, né? Ou seja, aí a gente pega assim... E muitos ateístas ridicularizam a religião, dizendo, olha, as maiores guerras aconteceram por causa da religião. Mas não foi por causa da religião, por causa do extremismo religioso. Né? E eles perseguiram aqueles que não acreditavam neles. E hoje a gente não pode ter nem liberdade de expressão. Exato. Porque o que acontece é que os ateístas ridicularizam quem acredita em Deus. Ou seja, eles estão fazendo a mesma coisa. O nosso erro do passado estão cometendo hoje. Né? A história está se repetindo. Quantas carreiras, nós temos apenas uns 2 minutos e meio, quantas carreiras foram destruídas, políticas, etc., quando as pessoas se pronunciaram como cristão, né? Exatamente. Acreditando. Pastor Fernando, o tempo passa rápido demais e nós queremos ouvir o senhor cantar para nós, que tem uma linda voz. Quem sabe alguns pensamentos para encerrar essa parte do nosso programa. Tem um texto aqui em Romanos que é maravilhoso, que é Romanos, capítulo 1, do verso 18 em diante. Né? Vamos ler lá. E aqui diz assim,
a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Interessante. E aí ele diz assim, tais homens que não veem ou não veem Deus nisso, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esse é o nosso texto bíblico. Que maravilha, que pensamento-chave. Vamos encerrar essa parte do programa com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos da maneira que o Senhor se manifesta aqui neste mundo. Nós pedimos pelos que estão nos assistindo agora, aqueles que têm dúvida da tua existência, que eles possam te buscar de todo o coração. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Para quem se foi ou já partiu, a vida parece que sorriu. Para quem ficou para trás, a dor de uma ferida se abriu. A busca de uma espera começou. A dor de uma ausência se instalou. Passam horas, passam dias, passa o tempo. Só não passa a saudade que aumenta. E no coração de um amante pai se aloja um desejo, uma prece e um pedido. Filho, volta, é só abrir a porta que nunca esteve fechada, trancafiada, mas escancarada, esperando, quem sabe, um dia que num rasgo de pura ousadia você finalmente quisesse por aqui se alinhar. Filho, volta, pois já passou da hora de insistir num caminho cheio de espinhos, vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante que te quer envolver como antes e jamais te deixar? Volta, enquanto é tempo, volta, volta, enquanto ainda é hora, volta pra casa, volta,
sou seu pai, pra mim importa. Volta, pode ser madrugada. Volta, quem sabe na alvorada, mas volta, volta, volta. Eu esperarei, sempre sonharei com sua volta. Para os nossos telespectadores que têm o interesse de conhecer mais a respeito de Deus e a palavra de Deus, nós temos um curso bíblico para oferecer para você, se chama A Bíblia Ensina. Esse curso é por correspondência e não existe nenhuma obrigação da sua parte. Aqui está a informação necessária para você começar os seus estudos hoje. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela sua presença e obrigado pela linda música também. Obrigado. Agradecemos a sua presença conosco. Espero que você fique para toda esta série, que são 5 programas lidando com essas questões básicas da vida. Lembre-se do website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.